cedo eu falei aqui no programa que ia receber aqui o vereador Adilson José, que é vereador do Partido dos Trabalhadores, e está aqui com a gente para a gente bater um papo e conversar sobre isso. Nós estávamos falando sobre a questão da PEC da blindagem, tem coisa da anistia do país inteiro. Vários manifestantes aqui em Ilhéus, Salvador foi destaque no país inteiro, gente. São Paulo não foi diferente, tudo quanto é canto aí. Os partidos de esquerda, parlamentares participaram. E eu falei ontem aqui, diga, Fê. Não, inclusive questionamentos, né, por exemplo, segundo alguns deputados, alguns parlamentares da direita, do PL principalmente, eu vi até o capitão Alden falando numa entrevista, perguntaram para ele, acho que foi a Delson que perguntou para ele, se eles tinham, qual foi o recado que a população passou para ele. Ele disse simples, que tinha passado um recado de que, por exemplo, a esquerda só consegue fazer manifestação quando tem artista no palco. Eu acho que a Delson deu um vacilo ali, porque eu vi a resposta dele. Porque assim, o objetivo não é a quantidade de gente que tinha na rua. O objetivo é o que levou aquela quantidade de gente. Exatamente. E, gente, arte, as pessoas têm que passar a entender isso. Arte é política. Política faz parte disso. Aliás, todo mundo, você come da política, você dorme da política, sabe? Então, assim, na verdade, a Deus tudo poderia tem ter pegado ele no pé ali, a Deus acabou deixando, deixou eles se aproveitarem de uma pauta que não tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Você promover algo com artistas que são engajados, principalmente, a gente não está falando de qualquer, vamos colocar lá uma pessoa que não é engajada, e não estou falando só em Salvador, estou falando também no Rio. Olha quem estava no palco contra a PEC. Eu não estou falando de artistas que não têm envolvimento com a política e com a história do país, entendeu, Vila? Que são engajados politicamente. Não são pessoas ali que estão brigando contra a PEC da blindagem, que todo mundo, toda a população deveria brigar. Deveria ter uma noção do absurdo que isso... Mas grande parte da sociedade, inclusive, me parece que 78% da população é contra a PEC da blindagem. Então você percebe que existem até pessoas de direita, eu já falei aqui... Mas o discurso, que eu estou falando do discurso dessas pessoas, é que eles estão tentando apagar a luta... Nesse caso é o discurso do deputado, desse deputado tanto que ele quer como o Nicolas também, de alguma coisa, e alguns outros que querem se blindar de alguma coisa. Por isso que a PEC é a PEC da malandragem, é a PEC da blindagem, é a PEC da sacanagem com o povo, é isso aí. Então, gente, como combinado, vou bater um papo com o vereador Adilson José, está aqui. Vereador, satisfação ter o senhor aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, bom dia aos ouvintes do Tabuleiro, as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Quero dar um bom dia a Neto, Aline, Vila aqui, que está sempre aqui na defesa das questões que envolvem nosso município e região, né? E nacional também. E estou à disposição, Vili. Eu quero dizer que eu tomei como surpresa alguns questionamentos que me fizeram, porque muita gente que fez o questionamento sabe da minha vida, onde eu estava, como eu estava, e outra coisa, como você falou aí, como você citou no assunto que o deputado disse do artista, né, que a esquerda só consegue unir as pessoas quando levam artista, os eventos deles também tem artista, porque tem os artistas também que se deixam levar por esse tipo de pessoas, por esse tipo de atitude. Malafaia é um artista. Então pois é. Então, assim... tem que ver qual o tipo de arte que ele faz. Esse evento, e Salvador deu exemplo para o Brasil, e esse evento vale bem, é importante dizer que foi uma ideia que nasceu no meio da semana. 24 horas resolvemos fazer esses eventos a partir da quinta-feira. A partir da quinta-feira. Nós não saímos da votação lá
com esse resultado da Câmara e já saiu de lá do Congresso a ideia de que o Brasil ia se reunir, não. Isso foi uma ideia que nasceu no meio da semana. E eu, particularmente, fiz uma escolha. Eu quero saber qual é o erro meu em ter feito a escolha. A pergunta aqui... Mas deixa eu concluir só meu pensamento aqui. Mas o questionamento é o seguinte. Por que o senhor não participou então, é esse discurso que eu vou fazer aqui. Repare, eu quero já iniciar dizendo que eu não concordo com os comentários, alguns comentários que foi feito. Como, por exemplo, o vereador tem que se pronunciar, mesmo que ele esteja lá na casa da mãe de Pantanha, não sei o quê. Eu achei exagerado aquilo, porque, repare, os Jogos Indígenas são tão bem divulgados nessa cidade. É a 10ª edição dos Jogos Indígenas. Nós começamos na quinta-feira ou na quarta-feira e concluímos no domingo. Eu não sou um vereador de estar falando que apoio, não. Sou um vereador de botar a mão na massa, velho. Eu sou de botar a mão na massa, filho. Você sabe disso, tem acompanhamento. E eu sou um dos colaboradores dos jogos. São mais de 3.000 indígenas que participaram desses jogos. São quase 350 almoços, janta e café por dia. Eu não poderia, como vereador, como apoio, como parceiro de muitos caciques que sou, deixar a organização na mão. Eu estava lá todos os dias. Inclusive, o domingo foi o último dia, foi então, o fechamento. O senhor não participou eu optei em participar do fechamento dos Jogos Indígenas. Pronto. Ponto. Por que o senhor, então, não se manifestou nas redes sociais em relação à PEC da blindagem e à anistia? Me manifestei. Nas redes sociais? Sim. Ontem eu olhei. Sim, me manifestei. Mas quando? Eu estive com Sola na quinta-feira, no sábado. Eu me manifestei. E outra, eu não concordo com esse questionamento. Sabe por quê? Porque o meu mandato não tem dado exemplo de que eu não estou em diretrizes com o meu apesar de não estar em sintonia com a diretoria do PT municipal, eu não concordo com as colocações e quero registrar aqui, com todo o respeito que tenho ao programa, à Vília, a todo mundo, a toda a imprensa. Mas assim, eu não concordei com o comentário, porque, gente, meu mandato tem sido pautado pelas lutas em defesa do social. Mas, então, quando você diz assim, o vereador sumiu, se você foi em Olivença inteiro me viu lá. O vereador, esse é o questionamento. O senhor é um vereador de um partido que tem se posicionado em relação à PEC da blindagem. Isso. E se posicionado contra. Lamentavelmente, 12 deputados do partido do senhor votaram a favor, parece que uns 3 já se arrependeram aí, mas na minha avaliação foi um ato muito falho. Foi. E aí o PT precisa resolver isso posteriormente com esses parlamentares. Concordo. Quando tem uma situação dessa, que de quase 80% do povo brasileiro é contra uma pauta tão importante, o senhor não se manifesta publicamente. Me manifestei. O senhor acabou de falar que tinha uma agenda com os povos indígenas. Muito bem antes marcado. Tá tudo certo isso. Tá tudo certo, é legítimo isso. O senhor acabou de falar, olha, eu não participei dos dados por conta de que eu estava em uma outra agenda, e uma agenda significativa, que é a agenda com os povos indígenas. Tá tudo certo. Mas também nós verificamos nas suas redes sociais desse final de semana, que foi o final de semana crucial, que foi o final de semana onde a sociedade foi às ruas se manifestar, não tinha uma manifestação do senhor. Esse que é o questionamento. Repare. Se o senhor não fosse, se a gente não desse importância ao seu mandato, se a gente não desse importância à sua história, acredite, o senhor não teria sido questionado. Eu sei, eu agradeço, inclusive. Repare, essa questão das redes sociais é o que eu acabei de dizer. Eu não sou, e aqui não estou querendo fazer comparação nenhuma, mas eu não sou vereador apenas patrocinador. Eu sou vereador participante. Então, a gente não colocou. Foi uma decisão nossa. Nós iríamos comentar. Inclusive, eu tenho a minha agência, o grupo que trabalha conosco nessas redes sociais. Eles questionaram. Só que esses jogos não foi fáceis. Por exemplo, no segundo dia nós não tínhamos som.
no terceiro som deu problema. E eu não tive tempo realmente de parar para fazer um vídeo, que talvez tenha sido um erro. Mas nós já estávamos combinados de que na segunda-feira nós iríamos. Olha, eu estou lhe dizendo, tenho fotos, tenho tudo, tá? Tenho os agradecimentos dos caciques citando meu nome que estavam lá. Mas nem dos jogos a gente publicou. Se você for ver, nem dos jogos tem. Não tem. Nossa rede não parou, nossas redes sociais deu uma parada na sexta-feira, quando nós iniciamos os jogos, certo? Pode ter sido um erro, mas nós nos manifestamos no dia seguinte. Foi inclusive por conta da nossa manifestação que alguém ligou e falou assim: Adilson, tem 2 blogs Ville cobrando sua participação lá. Foi que eu lhe liguei, justamente porque isso que você falou é recíproco, a consideração, o respeito, o carinho que eu tenho pelo tabuleiro, por vocês da imprensa, é muito grande. Agora, o que eu estou querendo dizer é que o fato de eu não estar lá não coloca em xeque o fato de eu ser a favor de uma brincadeira dessa. Mas ninguém sabe. Entendeu? Porque eu não quero nem chamar de malandragem, eu quero chamar de brincadeira. Se 12 deputados do PT, que é o partido do senhor... Mas todo mundo sabe que eu sou ligado à Sola. Ilhéus, qualquer criança de 5 anos sabe que o meu deputado é o melhor deputado do Congresso. E é o meu líder. É meu líder político, é o deputado Jorge Sola. Eu jamais tomaria uma atitude que seria contrária à atitude do meu deputado. Foi um equívoco, vereador. Foi um equívoco. Foi. Eu acabei de dizer que nós paramos a nossa rede social porque nós combinamos em fazermos uma declaração a respeito dos jogos, de tudo, na segunda-feira. A gente faz isso. Eu acho que toda segunda. Só falar que foi realmente um equívoco da equipe, ou é do senhor. Mas eu quero deixar registrado que isso, na minha opinião, porque antes de ser político, eu também sou um ser humano, como eu falo no meu vídeo. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz a respeito da PEC e da blindagem. Você fez ontem. Isso. Então, assim, como eu estou dizendo, que toda segunda-feira a nossa equipe se reúne para a gente fazer a avaliação do que a gente fez na semana. E isso, o fato de eu não estar lá, não quer dizer que eu seria, em hipótese nenhuma, porque do jeito que foi falado num blog e da forma que foi colocado na imprensa, fica no ar como se... Qual é a posição do vereador? Fica dúvida. Será que o vereador é... E isso eu não aceito porque eu tenho posição. Todo mundo conhece em Ilhéus. Eu não sou... primeiro que eu não sou de muro. E segundo que eu não sou eu não sou rebelde. Eu tenho uma equipe política e nós seguimos a mesma orientação. Se você pegar os vídeos do deputado Jorge Sola, considerado um dos melhores deputados desse país, e não é considerado pelaquela revista que o deputado paga a matéria e sai, não. É considerado pela votação do povo. Até porque o deputado é o terceiro eleição consecutiva sendo mais votado do PT. E é um deputado que dignifica o voto do povo brasileiro. Eu jamais iria, até porque, se eu tomasse uma decisão dessa, eu acho que o próprio deputado me chamaria e diria: Adilson, eu acho que não dá mais para a gente caminhar, porque meu posicionamento é esse aqui. Eu estou falando de um deputado que foi secretário de saúde, 2 mandatos consecutivos, e não tem uma representação no Tribunal de Contas. Eu tenho orgulho desse cabra. Ele não é só meu deputado. Ele é meu amigo, é meu conselheiro. E jamais, quem me conhece, a Olivência me conhece, eu estou em Olivência há 12 anos. Se eu for uma e coisa participo dos 12 anos, eu participo dos Jogos Indígenas há 10. Vereador, na 10ª edição. O senhor repetiu várias vezes isso, da Olivência, dos seus eleitores. Tudo bem, eu concordo com o senhor. Não é. Agora sim, o senhor não é vereador apenas da região de Olivência. O senhor não é vereador apenas das pessoas. O senhor é um vereador de Ilhéus. O senhor é um vereador do Partido dos Trabalhadores, que em peso brigou por conta dessa PEC e que 12 foram a favor. Olha, então, assim, eu estou insistindo a população... Eu estou insistindo em dizer que meu deputado é Jorge Sola. Então, eu não respondo pelos 12 do PT. Eu não respondo pelos 12 do PT. Eu não tenho carta, não sou advogado deles. Eu quero dizer que eu quero dizer que eu sou vereador de Ilhéus, eu sei, mas os Jogos Indígenas é uma vez por ano. E eu me entrego a esses jogos. Me entrego, inclusive, porque minha neta é indígena também. Entendeu?
Então eu tenho assim, o político tem uma vida muito agitada, é normal cobrar do político, e é normal e é direito do eleitor. Eu cobro isso dos meus eleitores. Olha, mande ideias para projeto, para pedir providência, mas tem um momento que se você também não tirar para você pira, amiga. Ainda mais na cidade. Olha, eu sou de Itabuna, fui vereador em Itabuna, sofro um barrismo muito grande, todo mundo sabe disso, sofro preconceito disso, inclusive dentro do meu partido. Se eu não tirar um tempo para ficar com meus amigos, para tomar uma cervejinha, para curtir minha família, ainda mais minha netinha, que está numa época assim, que se você não ir em casa almoçar, ela pega o celular e dá para a mãe. Vou para que a mãe faça chamada de vídeo, para que eu possa brincar. Ela também é indígena, ela também estava nos jogos, e eu quis ficar com a família lá. E vereador, quis ficar com os amigos. O senhor falou há pouco aí, fez uma referência ao seu partido, ao Partido dos Trabalhadores aqui em Ilhéus. Parece que a sua relação, parece que não está muito boa com o partido não está muito boa com o senhor. Como é que está isso? Nunca esteve, na verdade. Eu falei de barrismo e falei de preconceito. Olha, eu fui vereador 2 vezes em Itabuna e não fui pelo PT por conta justamente de algumas questões que eu não aceito dentro do meu partido. Como eu sou muito pequeno dentro do partido, eu não tenho... A minha opinião não vale muita coisa, tá? Então, assim, nós sabemos na eleição passada, que desde a eleição, que o grupo do PT que estava aí, controlado muitos anos por Ednei sempre preparou o partido para a sua família. Todo mundo sabe disso em Ilhéus, eu não faço segredo em falar isso. Só que comigo foi diferente. Além dele preparar o partido para eleger a irmã, ele me perseguiu. Ednei foi atrás de lideranças minhas, oferecendo vantagens. Ednei chegou para um ex-vereador que falou de Alto e Bom Sonho, uma gráfica aqui, e graças a Deus que tinha muita gente que ouviu e ele falou isso. Um ex-vereador falou para mim: olha, seu presidente me ofereceu ajuda financeira, não para apoiar a irmã dele, mas para não te apoiar. Porque como uma parte do grupo de Rosenberg me apoiou, e esse ex-vereador é muito ligado a Rosenberg, todo mundo achou que ele vinha comigo. Só que ele já tinha fechado acordo com um outro vereador, que por sinal ganhou a eleição, é meu colega hoje. E quando ele falou isso, eu fiquei estarrecido. Porque eu não sei por que isso. Eu só posso classificar isso a barrismo e a preconceito. E aí, Vili, antes dessa situação, que eu já estava com a candidatura registrada, no início da minha candidatura, se meu filho, que é advogado, não tivesse cuidando da minha candidatura direto, eu não teria conseguido me registrar a candidatura. Porque uma advogada ligada a Ednei mandou um documento para a gente para finalizar o registro de candidatura, faltando 5 minutos. E se as redes sociais estivessem congestionadas? Então, é dessa situação que eu falo. E eu tinha um sonho que com Camila isso acabasse. Porque... Camila é atual presidente do PT. Eu desisti de ser candidato para apoiar a Camila. Um conselho que eu me arrependi de ter ouvido do deputado Rosenberg. Adilson, vamos desistir, vamos nos unir, até para iniciarmos uma nova história. Tudo bem, deputado. Mas você não iria muito longe. Olha, eu decidi apoiar Falcão para marcar votos. Conversei com o meu deputado Jorge Sola. Deputado, vou apoiar Falcão na chapa nacional, até para medir meus votos. Falcão teve em Ilhéus 112 votos. Só foi meu grupo apoiando Falcão. Então, minha chapa, eu teria aproximadamente uns 150 a 200 votos, ainda que eles ganhassem. Que eu não vou medir força com a Ednei, não tenho recurso financeiro para isso, nem não vou aqui ser leviano de que teria a força que ele tem 200 anos dentro do PT, né? E nesse tempo todo filiou gente. Mas, no dia da posse, desisti, apoiei, fiz campanha, todo mundo sabe disso. Vim aqui no programa, falei que estava desistindo para apoiar a Camila. No dia da posse, a presidente eleita, chapa única, mas eleita com todos os nossos, em vez de contemplar todo o PT, em vez de chamar, de fazer uma união, provocar, montar, brigar por uma união do partido, o que a presidente fez? Ela lançou um vídeo da posse dela, privilegiando só um mandato do partido. Aí, eu seria radical, ou eu sou polêmico em não gostar disso?
Aí fui questionar a presidente, no grupo do PT, inclusive, ela lançou uma carta explicando o inexplicável, que ficou pior ainda. Segundo a presidente, eu não saí no vídeo de posse da nova diretoria, e tem gente nossa lá, na nova diretoria do PT. Eu não saí porque a minha fala na posse não agradou ao contexto do que foi falado. E qual foi a sua fala? Eu falo... não tem. Não agradar. Olha, a fala no vídeo seria 30 segundos. Sim. Então vamos dizer que dentro dos 8 minutos que eu falei no PT, no dia da posse, dentro dos 8 minutos ela não achou 30 segundos que fosse interessante. Mas eu falei no dia da posse dela que eu queria um PT forte. Eu falei que a minha luta vai ser para o PT ganhar essa cidade de Ilhéus em 2028. Será que nada disso é relevante para sair 30 segundos de fala? E falei, inclusive, que o meu primeiro deputado federal foi Everaldo, de quem a posse estava homenageando. E nada disso a presidente achou relevante colocar lá. Então, eu não vou ficar aqui, Vili, porque sou vereador do PT e tenho orgulho de ser. Eu não vou ficar aqui me desgastando com picuinha dentro do partido. E a maioria do partido é ligada a Ednei, não adianta. E essa atitude dela me fez imaginar, só se ela provar de agora em diante ao contrário, que ela vai continuar seguindo as cartilhas de Ednei. E eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar isso. O senhor acha que é perseguido dentro do seu partido? Não acho, não. Tem certeza tenho certeza disso? Esses atos que eu te falei, se você tiver dúvida, entendeu? Eu fiz uma fala na Câmara, uma pessoa lá dentro do grupo do PT, eu saí, inclusive, do grupo do PT. Eu deixei um vídeo lá falando tudo isso, infelizmente o vídeo não carregou, não saiu, só está registrado no grupo do PT a minha saída. Do grupo do PT, gente, que eu falo, para não restar dúvida, do grupo de WhatsApp do PT. É. Tá? O partido, o senhor permanece no partido? Eu vou me reeleger num partido com fé em Deus. Eu não tenho medo de desafio. A minha vida toda foi desafio. Eu saí de casa com 13 anos de idade. Eu não sei nem que cor é meu pai. Minha mãe disse que quando... Eu vim para quebrar aquele ditado. Não tem um ditado de filho bonito, todo mundo quer ser o pai. Não foi o meu caso, não. Né? Não foi o meu caso. Eu nunca vi. A história que minha mãe contava, que já está lá nos braços do Senhor, é que quando falou para o cidadão que estava desconfiada que estava grávida, foi a última vez que vi. Então eu nunca tive medo de desafio. Fui criado por doméstica. Com 13 anos de idade, eu ganhei o mundo. Certo? Não aguentava ver o sofrimento de minha mãe, passando dificuldade comigo, com minha irmã, entendeu? E resolvi ganhar o mundo e estou aqui até hoje. Tenho orgulho de dizer que o resto dos dias dela foi comigo, entendeu? Fui para Salvador, vendi jornal à tarde na cabeça, voltei. Estou na História Itabuna como um dos vereadores mais jovens da História Itabuna. Eu sou o vereador que... Eu sou o presidente de Grêmio que lançou um jornalzinho que mais durou em Itabuna. Eu estou na História de Itabuna como presidente de bairro mais jovem da História de Itabuna. Então, assim, eu não tenho medo de desafio. Ninguém vai me tirar. Olha, coincidentemente, todos os vereadores que passaram pelo PT, você conhece a história melhor que eu, saíram do PT na segunda eleição. Você já viu isso? Mas não vai acontecer com a Dilson. Eu vou me reeleger vereador. Sabe por que eu estou dizendo que eu vou me reeleger? Porque eu tenho consciência de que nosso mandato tem sido feito voltado para a comunidade. Agora mesmo, eu estou iniciando uma peregrinação em Brasília para conseguir 9 milhões para construir o viaduto, que não é do Vilela. E eu tô construindo também inimigos por conta disso. Porque tem ex-vereador que diz que esse projeto, que diz que quer uma outra coisa no seu viaduto. E o que é que acontece? Nós vimos que foi vereador do PT, um dos casos que eu estou falando, que foi vereador do PT. Mas nós não vimos, a situação dele era a mesma minha. Era ligado ao governador, era ligado ao presidente, mas nós não vimos uma movimentação desse vereador atrás de recursos para fazer isso. Então, o governador acha que o viaduto, né, o chefe do gabinete acha que o viaduto é caro, mas eu acho que Ilhéus precisa do mesmo presente que Itabuna ganha, Ilhéus precisa ganhar também. Então, a ponte a ponte que o Rio Cachoeira, através do prefeito Augusto Castro, está ganhando agora, é uma ponte caríssima, mas merece, e o governador Jerônimo não mede esforço, ajudou, está lá, recursos. O viaduto, a passarela do São Caetano é importante também, mas é cara. E o viaduto da entrada de Ilhéus é um viaduto que vai dar outra cara a Ilhéus e também vai tirar o povo do Vilela do perigo que anda.
Ali no Vilela tem gente aleijado de acidente ali. Houve casos de acidentes fatais ali. E é uma tragédia anunciada. Para você ter ideia, outro dia eu estava filmando ali e uma moto de água parou debaixo do ônibus. Aquela situação ali precisa ser resolvida. Agora, desde Gomeira até o dia de hoje é 40 anos. Eu só estou brigando por isso porque ninguém nunca brigou antes. Eu não penso pequeno. Outro dia eu falei para o prefeito, eu não penso pequeno. Eu não bato palma. Eu tinha um problema com o ex-prefeito, Mário Alexandre, porque eu não bato palma para negócio de limpeza de rua, não. Tem que ter, isso é normal. A limpeza de rua, o carro do lixo tem que estar lá normal, porque nós já pagamos imposto para isso. Eu só bato palma para obras grandes, para que marque a população. Nós marcamos a Olivença com a Rua dos Crentes, R$1.500.000 para fazer a Rua dos Crentes, que há 40 anos era prometido. Vim aqui no seu programa dizer que ia fazer, você falou isso. Cuidado, vereador, cuidado, Adilson, que esse pedido é muito antigo e tal. E aí o nosso deputado Jorge Sola não colocou isso lá por questão de voto, não. Porque você sabe disso, você conhece, tanto quanto eu, ou melhor que eu, dessa questão de emenda, de política. Se eu colocasse uma emenda de 1,5 milhão para uma cidadezinha dessa aí, o prefeito daria 2.000 votos ao deputado. A exemplo de Itacaré, nós colocamos lá em Itacaré 1.300.000. R$1 milhão de reais, só ela teve 1.300 votos lá. Em Olivença, só ela teve 420 votos. E nós colocamos já para a Olivença quase 2 milhões de reais. O dinheiro do posto de Cururupi, que a Mário Alexandre não fez, gastou em outro lugar, não sei onde. O dinheiro da Rua dos Crentes inicialmente foi colocado na prefeitura, porque a Rua dos Crentes foi feita pelo Estado. Mas inicialmente a gente colocou na prefeitura R$400 mil. Disseram que gastaram no Pacheco. O posto do Cururupi, colocamos R$600 mil. Até hoje o posto não saiu. Nem o terreno está legalizado. Agora que, como vereador, eu tenho um pouquinho mais de condição de avaliar isso, é que eu estou buscando isso aí. Mas, enfim, eu sou de acreditar que o povo merece muito mais do que obra de limpeza de rua, que tem que ter. Estou dizendo que não tem que ter, não. Do lixo, mas tem que cuidar muito mais. Por exemplo, o cemitério de Olivença, nós não temos mais onde botar os nossos... onde colocar os corpos dos nossos antes queridos para descansar em paz, porque não tem mais. É uma humilhação o cemitério de Olivença. Estou buscando um recurso através do deputado Sola para que a gente faça um projeto lá. Estou dependendo do secretário Cacá. Não dá para ampliar lá o cemitério? Tem que fazer desapropriações. Então a gente precisa de um recurso. Eu acredito que passa de R$500 mil, mas estou aguardando um projeto do secretário Cacá, para que a gente possa correr atrás desse processo. O recurso da Orla de Olivença já saiu, certo? Nós botamos R$500 mil para a restauração da Orla. Estamos mudando o nome do perímetro urbano da entrada de Olivença até a saída no Jairi. Estamos colocando o nome de Avenida Motara, que é uma homenagem à Dona Nivalda. A Dona Nivalda tem história em Olivença, e não é só na história indígena, não. Dona Nivalda criou a maioria dos grupos da igreja. A maioria a semente nossa, né? Aquela semente, aquela mistura das sementes, né? Para tirar as crianças da questão desnutrida, foi criada em Olivença por Dona Nivalda. Então, Dona Nivalda tem uma história na igreja e tem uma história no movimento indígena. Então, na igreja ela é Dona Nivalda e no movimento indígena ela é a Motara. O que é a Motara? É o nome indígena dela. É o nome indígena. De Dona Nivalda. Então, o que é que a gente está fazendo? Nós estamos botando aquela avenida, o nome dela, e estamos restaurando a avenida, a Orla de Olivença, com a criação de uma área, avançando para o mar, ligando a quadra ao ponto de ônibus em frente a fazer uma jabá aqui, em frente à casa material de Wilson, para que a gente possa ter ali uma praça que o povo chegue mais próximo do mar, para idosos ficar jogando à tarde ali, fique ali. Enfim, esse é o nosso trabalho. E eu sei que isso incomoda. Quem trabalha incomoda quem é. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de político. Eu tenho pago um preço muito alto, Vili, por ser agitado. As pessoas dizem que eu sou agitado, eu não sei ficar parado. Mas eu costumo dizer que tem 3 tipos de político: o que faz as coisas acontecer, o que fica assistindo a coisa acontecer
e os que não têm coragem de fazer as coisas acontecerem. Em relação ao seu me desculpe, sim, eu quero só registrar a presença da minha advogada aqui, e que é uma das vítimas, viu, dessa perseguição do PT. É também? É. Ela está afiliada ao PT lá também? Ainda não, mas vamos filiá-la. Está afiliada, Já está tá? informando aqui que está afiliada já. Pronto. Me diga aqui, em relação ainda ao seu partido, vereador, qual a opinião do deputado Sola em relação a isso? Eu estou perguntando isso e eu sei, claro, que um deputado não tem interferência na municipal, porque é um diretório, e o diretório é eleição, a gente sabe disso. O PT é um dos partidos mais organizados que tem no país, porque cada democrático, eu acho. Mais democrático por conta de que cada um tem a sua eleição, e o presidente, quando se elege, nem o presidente da República interfere. Isso aí é fato, sim, né? Claro. Sim. Mas qual a opinião do seu deputado, o deputado Sola, em relação a isso? É óbvio que ele tem conhecimento dessa perseguição que o senhor está falando, interna. Desde a minha filiação aqui em Ilhéus, eu falei para a Sola que não ia ser fácil. Mas mesmo assim, ele disse... Não, o senhor falou que foi eleito em Itabuna por outro partido. Fui. O senhor foi para o PT a pedir Sola? Eu sempre fui aliado do PT. Eu lembrei, inclusive, lá no discurso da posse de Camille, sim, que eu me lembro que eu era adolescente, tá? Já era envolvido com o movimento estudantil, e teve uma ideia, você conhece essa ideia, você conhece a região e, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores, você conhece tão bem ou melhor que eu. Nós ganhamos a eleição para prefeito lá com o Geraldo Simões da primeira vez, enfrentando todo o dinheiro, todo o poder do Estado da União, estava em Itabuna, na eleição de Fernando Gomes. E nós aproveitamos uma falha de Fernando Gomes. E foi assim, rápido. No estalar de Deus, nós decidimos, houve uma reunião lá e foi decidido que nós íamos soltar 500 zebras no centro de Itabuna. E eu fui responsável dessas 500 zebras, de arranjar umas 30. E o que eram essas zebras? Eram os jegues das olarias de Seu Dágio, lá do bairro São Pedro. Hoje, nos dias de hoje, seria crime ambiental, né? Seria crime ambiental, até porque nós pintamos literalmente os jeguinhos, coitados. E deu zebra e Geraldo de terceiro lugar ganhou a eleição. Nós amanhecemos um dia com mesmo com tentativa, na época o voto era escrito, né? E aí tentaram fechar o local de votação, houve um protesto, não fecha, um juiz que eu já tenho um problema demais para citar o nome dele, mas assim, quis fechar, não fechou, enfim, nós ganhamos a eleição. Então, eu sou parceiro do PT dos meus 52 anos de idade, quase 35, e sou do PT há 8 anos. Eu fui falar isso, porque Camille só tinha 3. Ave Maria, um bocado de gente lá falou uma ruma de besteira, me chamaram até de fascista. Teve uma menina lá do grupo. Fascista também? Foi uma pessoa da diretoria do PT. Né, uma coordenadora, né, do colégio lá de Olivença, que por sinal chega no colégio, fica tentando colocar os professores que são contra mim, quer dizer, sonhando, né, porque ela sabe que eu tive 500 votos em Olivença, ela sabe como eu sou querido em Olivença, graças a Deus, mas eu faço isso por merecer, modestamente falando. Então essa pessoa, sabe, faz o maior... Na verdade, essas pessoas tentam armar pra gente, pra ver se coloca a gente em alguma situação. No dia da eleição, por exemplo, do PT, a minha advogada que está aqui, a doutora Jaqueline, ela disse pra mim, olha, não fique aqui e não dê muita atenção. Porque aqui o sentido é gravar, lhe provocar. Uma menina do PT, ela falou pra mim assim, eu não estava nem conversando com ela, ela falou assim, eu sou negra, eu sou mulher. E eu falei, sim, eu sou europeu, eu sou galego, olha pra mim. Entendeu? O senhor tem evitado, então significa dizer que o senhor tem evitado os movimentos do seu partido para não entrar numa provocação, seria isso? Tenho. Mas não foi o caso de domingo, não. Não foi o caso de domingo, Não foi o caso de domingo, não. Até porque domingo, se nós fôssemos para lá, se o nosso grupo tivesse decidido em não participar dos jogos e ir para lá, nós teríamos criado um grupo nosso. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp do PT. Eu tenho 150 pessoas em um grupo do PT, foi nós que criamos. Nós que fomos ao encontro de cada um, que foram as pessoas que têm. Nessa discussão que eu tive dentro do PT com com um membro da nova diretoria, eu recebi mais de 30 mensagens dizendo, vereador, não responda, porque o senhor é muito mais que isso. Está claro que isso aí é armação. Essa senhora que
fez essa zoada toda no dia da eleição do PT, ela chegou a dizer na escola lá que minha neta não era indígena. Olha, como é que eu vou atacar uma criança de 1 ano para poder atingir o avô? Que eu nem passei essa informação para os avós delas indígenas, porque meu filho é casado com uma indígena, eu nem passei essa informação para as que são fundadoras do movimento, iniciaram o movimento, são caciques antigas, né? Já imaginou se eu ouvir um negócio desse? Não é indígena, a neta não é indígena. Como é que você é indígena? Ou você declara ou você tem seu tronco. Entendeu? E todo mundo tem todos os indígenas. Indígena, como ela mesmo perguntou a um amigo nosso que é vice-cacique, que é presidente da CITO, né? Ela perguntou para o presidente da CITO como é que faz para se inscrever para ser índio. Eu falei, olha, nem responda, dê risada. Primeiro que não é índio. Primeiro que ninguém se inscreve para ser indígena. Todo mundo tem sua história, tem seu tronco, né? Tem sua luta. E eu não sou indígena porque eu optei por ser negão. Eu gosto de Jerônimo e gosto muito daquela música. Eu sou negão, meu coração. Então a minha história da África, eu tenho sim um pezinho não, eu tenho os 2 pés na África. Eu admiro a luta dos quilombos, entendeu? As minhas primeiras lutas no movimento estudantil foi a respeito do preconceito. Eu já ouvi pessoas dizer assim, olha, esse neguinho não vai para lugar nenhum. Entendeu? Lá onde eu morava, num bairro, tinha uma família que era toda branquinha e tal. E os meninos eram... Pasme, eu estou falando de coisa de 30 anos atrás. Os meninos eram proibidos de andar com a gente. Primeiro porque era filha de mãe solteira. Preto e pobre. Imagine aí. Então, assim, eu vigio isso aí. Dilson é radical, essas coisas que a Dilson fala e tal. Não, tem que vigiar, porque o preconceito não está longe da gente, não. Há 100 anos atrás, eu nem alma tinha, era considerado como um bicho. Os senhores do café, os senhores da escravidão, das senzalas, tinha que os negros nem alma tinha. Então, por que eu vou achar que não existe preconceito? Existe. É porque eles escondem, mas existe. E o poeta disse que se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história e o futuro poderá neles acreditar. Verdade. Ainda bem que existe um artista que encanta tudo, inclusive a vida. Diga, minha filha. Tem a mensagem de Edivaldo Assis. Edivaldo, fala, meu amigo, diga aí da voz. Bom dia, Vila, bom dia, Aline, Neto e o vereador Adilson José. Gostei da postura do vereador ali, viu, Vila? Massa, gostei, é isso aí mesmo. E ele falou que tem um relacionamento ruim com o PT de Ilhéus e tal. Queria saber do vereador como é a relação dele com o governador Jerônimo Rodrigues, né? E se ele tem conversado com o governador, com a turma lá do governo, em relação às obras paradas em Ilhéus, essa picuinha do governo com o prefeito de Ilhéus, quando é que vai acabar e quando é que ele vai dar uma atenção melhor e maior para Ilhéus. Bom dia, Vila, bom dia a todos. Valeu, meu amigo, um grande abraço, muito obrigado, Edivaldo Assis. Questionando a sua relação com o governador, vereador. Eu quero falar sobre as obras. A questão das obras, Edivaldo, obrigado aí pela participação, muito obrigado pelo incentivo, apoio, as falas. Tanto eu quanto a vereadora Enilda, nós já estivemos em Salvador cobrando isso. Eu estou falando de relacionamento com o partido, não com minha colega de bancada. Sim. Ela é minha líder, inclusive. E a questão não se trata de picuinha. Todo mundo sabe que nós não demos sorte com a questão das empresas, por exemplo, da duplicação. Esse é um fato. Nós temos conversado com o governador. Eu tenho menos de um mês que eu estive no gabinete do governador, numa reunião com Adolfo, falando a respeito das obras de Ilhéus, inclusive do viaduto. Então, existe um grupo de pessoas... E respondendo, inclusive, dentro dessa resposta de Edivaldo aí, eu quero dizer que o deputado Jorge Sola, ele também não se envolve nessa questão. Por exemplo, nós ficamos chateados com o deputado pela nossa decisão estadual. O grupo não aceitava o acordo que um grupo nosso lá do PT queria. Nós fomos prejudicados com o estadual. Nós poderíamos ter ficado com a Sorge ou com a Finância, como ficamos com a Finância de Ilhéus. É um indígena, pela primeira vez na história do PT de Ilhéus, tem um indígena lá. E era isso que nós defendíamos. Um PT participativo, com povos originários, com LGBT, com movimento negro. E nós conseguimos, com muita luta, colocar o presidente da CITO, né, Curupa,
Curupati, seu nome é indígena. Hoje ele é o secretário de finanças do PT de Ilhéus. Certo? Ele representa um grupo de cacique, Conselho Indigenista Tupinambá de Olivença. E a gente conduziu ele para lá através do voto e através dos acordos que fizemos com uma votação que nós demos a Camille, 112 votos. E o Sola, ele não se envolve nessa questão. É tanto que nós fizemos uma reunião lá na posse de Tássio e nós dissemos que não estávamos contentes com a nossa posição, porque nós já abrimos mão. Essa é a terceira vez que a gente abre mão, por exemplo, com relação à SORG estadual. E de novo nós perdemos essa SORG. E nós sabemos, eu tenho crítica também ao companheiro Loyola, claro que tenho. Entendeu? Eu acho que ele não deveria ter ficado de novo lá na SORG estadual, porque, para você ter ideia, nós filiamos aqui de Ilhéus, no PT, umas 200 pessoas, inclusive meu filho, e só apareceu, dessas 200 pessoas, só apareceram 80 e tantas filiações. E você sabe que isso passa pela SORG. Então, assim, essas discussões que a gente teve, e Sola não se envolve, porque Sola, a gente costuma dizer que Sola é tranquilo até demais. A gente às vezes exige um Sola mais aguerrido, mais de dar tapa na mesa, mas ele não é disso, ele é de diálogo mesmo. E aí ele não se envolve, mas ele tem conhecimento de que nós temos essas dificuldades. Eu costumo dizer, só para concluir aqui, eu costumo dizer inclusive que o PT há muitos anos ficou aqui em Ilhéus a serviço de uma família. Eu não considero que a Adélia tenha perdido a eleição para Rezende, para Jabes, que desistiu para apoiar o prefeito que aí está. Não considero. Eu considero que nós perdemos para a gente mesmo. Se nós tivéssemos tido uma chapa forte, uns candidatos fortes dentro do partido, que queriam ir para o partido e não foram, talvez nós teríamos tido de legenda ou a mais esses 2.000 e poucos votos que faltaram. Então eu acho que nós perdemos para a gente. Então o senhor acredita que a formação da proporcional acabou prejudicando a majoritária? E muito. Se você pegar com a experiência que tem, Vili, a chapa, nossa chapa, né, a federação, você vai ver que candidatos ali, que nós esperávamos 400, 500 votos, 200, 300 votos, que foi isso. Se você vê candidato no PT de 20 votos, 30 votos. Mas o PT sempre foi montado para fazer um vereador. É por isso que eu digo, Ednei não tinha interesse no mandato do vereador Adilson. Ednei queria uma vereadora só no partido, para ele ficar respondendo pelo partido e dizer que tem uma irmã, que teve uma esposa, que foi inclusive muito, muito bem avaliada como vereadora, como Enilda é. Mas eu acho que o PT precisa de mais. O PT precisa ser competitivo. O PT precisa ter candidaturas fortes, como o PT é na Bahia e no Brasil. Diga, minha filha. Lula da Antipa mandou mensagem. Lula, lá da Antipa, Associação de Motoristas de Aplicativo. Vila, bom dia, Aline. Bom dia, Neto. Bom dia a todos os ouvintes da Ilhéus FM. Ô, Vila, eu gostaria de saber do vereador Adilson. Ele foi vereador em Itabuna, né? Com todas essas ideias brilhantes que ele tem e tal. Por que ele deixou Itabuna, né? Todo esse currículo que ele tem lá em Itabuna, deixou Itabuna e escolheu ser vereador, e escolheu vir disputar a eleição em Ilhéus. Eu gostaria de saber dele por que essa escolha. Valeu, Lula. Obrigado, querido. Mestre Lula, obrigado pela participação e parabéns pelo nome. Esse nome é muito bonito. Esse nome Lula. Deixa eu te falar, eu não escolhi ser vereador em Ilhéus, me escolheram. Eu vim para Ilhéus com uma revolta, já contei essa história aqui no tabuleiro. Eu vim para Ilhéus revoltado pela compra de voto. Eu vim em Ilhéus revoltado, eu vim para Ilhéus chateado, porque eu disse para o meu bairro, o bairro onde eu nasci praticamente, fui criado para o bairro São Pedro, onde eu derrubei 200 barracos e fiz de bloco. No projeto Unido Teremos Casa. Num bairro onde eu consegui uma quadra poliesportiva, botei água através do meu amigo Jorge Brito, hoje aqui em Ilhéus também. Era chefe de inspeção de água, nós colocamos água no Morro do São Pedro. Eu tenho uma poesia sobre o Morro do São Pedro, com essa questão da água, de ver minha mãe chegar às 6 horas da tarde e pegar água lá embaixo, na casa de Dona Vera,
na casa do pessoal lá embaixo, onde tinha água encanada. E porque o chafariz que tinha no pé da ladeira quase não tinha água. Então, eu vim para cá porque toda essa minha história era trocada por R$50, Vila. No dia da eleição. No dia da eleição. Olha, o São Pedro é um antes de Adilson e outro depois de Adilson. Olha, isso que eu estou falando, Lula, você é motorista de aplicativo, tem carro, tem facilidade, vai lá no São Pedro, faz uma pesquisa sobre o nome de Adilson. Tranquilamente tá lá o povo para falar, inclusive alguns amigos meus lá de Olivença, eu prefiro dizer que é meus amigos, que eu tenho uma senhora lá que bate muito em mim, mas é que é minha irmãzinha, inclusive, de igreja. Ela fez isso, eles fizeram isso, foram lá em Itabuna procurar, por que Adilson veio para cá? Ó, eu falei para minha esposa, um belo dia depois da eleição, que se eu não tivesse 500 votos no São Pedro, eu ia embora do São Pedro. Saí, falei em cada uma casa comercial. Um abraço para seu Milton Rosa, proprietário da Carpintaria São Pedro. Eu falei justamente para eles, olha, eu não posso fazer o que eu faço. Eu comprei, antes de Adilson vereador, os estudantes do bairro São Pedro, para estudar no estadual, tinha que ir lá na Beira Rio, porque depois de 6 horas não passavam ali na Pedro Jorge, porque ali era uma desova. Ali, a volta e meia, aparecia corpos ali, abandonado. Eu comprei essa área, viu? Eu fiz uma pesquisa com as pessoas do Grêmio, com meus amigos do Grêmio, com as meninas que participavam do Grêmio Estudantil, quando eu era presidente do Grêmio na época. E fiz uma pesquisa no São Pedro, quem morava, um casal na mesma casa, quem pagava aluguel há muito tempo. E distribuí esses terrenos para esse pessoal. Nessa área tinha 4 olarias. E foi traído depois? Tinha 4 olarias, eu botei os 4 oleiros na minha assessoria. Eles teriam que me dar, todo mês, 20 mil tijolos. Eu acho que quem tem 30 anos não sabe nem do que eu estou falando, olaria, tijolos, oleiros. Mas enfim, além de dar o terreno, eu fiz a base de um bocado de casa. Um colega amigo meu, que está muito melhor que eu, foi para outra cidade, foi prefeito, já elegeu e tal. Ele chegou para mim e disse, olha, lá onde você está fazendo aquilo, vai ter colega nosso abrindo aquelas ruas, não sei o que, gastando dinheiro. Vai ter colega nosso que vai chegar lá no dia da eleição, dentro desse loteamento seu, vai pagar 50 e vai ter a mesma quantidade de votos que você. Não deu outra. E foi exatamente isso. Chateou eu São Pedro e vim morar. Eu comprei um barco, vim morar no Cururupi, só que meu padre, da época, algumas pessoas de Itabuna que me conhecem, que moram lá, falaram, não, você não vai ficar quieto aqui não. E outra coisa, vamos chamar Sola para botar recurso para a Olivença, que a Olivença não tem bons exemplos de deputado. Inclusive tinha uma deputada lá há 20 anos, na mais votada, mas não tem uma emenda dela em Olivença. Vereador, muito obrigado pela sua participação, hein? Eu fico muito feliz. Quero, Aline, lhe pedir desculpa se eu não respondi bem. Mas eu quero confessar, olha, a gente só fica chateado com o que a gente gosta. Não é verdade? Se a gente não gostar, não fica chateado. E teve umas falas, eu falei, poxa, não, isso não veio do tabuleiro, não, pelo amor de Deus. Aí, em seguida, eu liguei pra Vila, não foi? Liguei, Vila, eu quero estar aí, quero responder, isso aí não é assim, não, é dessa forma. Aqui está uma parte do nosso grupo, eu falei aqui, a nossa advogada, eu costumo dizer que a minha advogada não é só a minha advogada. A minha advogada é motorista, é office boy, meu grupo é assim, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz de estar nesse programa. Fico muito feliz, que eu sei que aqui também é um meio de se brigar, de defender aqueles que mais precisam de defesa, aqueles que não chegam onde a gente pode chegar, que é os gabinetes de vereador, deputados e tal. E fico feliz de estar participando do Tabuleiro mais uma vez. De coração, quero deixar aqui um beijo no coração de cada um, do apresentador, Vili, do Neto aí nas técnicas, de Aline aqui apertando o juízo da gente. Mas quero dizer que é de coração, Aline. Não, mas uma coisa que eu aprendi aqui no Tabuleiro com Vila mesmo, aprendi que eu digo assim, com o que eu acho do programa. Esse programa é extremamente democrático. É um programa que dá abertura a todas as pessoas verdade. Que participam aqui. Verdade. Quando ontem Vila levantou esse questionamento, eu te digo até, foi bom para o senhor. Claro, sim. De verdade, foi muito bom. Porque, querendo ou não, te deu um espaço de o senhor se manifestar para pessoas que poderiam estar em dúvida. E quando o senhor fala assim, ó, eu sou, meu deputado é Jorge Sola, o senhor não pode ser apenas ter aqueles votos e não pensar em outros também que possam até te apoiar e apoiar a sua luta. Apoiar a luta que o senhor tem em Olivença, pessoas que não te conhecem, pessoas que não sabem, por exemplo. Então, acho que essa questão do posicionamento, principalmente quando vem da esquerda, é muito mais forte. Sim. Entendeu? E serviu também de exemplo para a minha equipe, né? Hoje nós temos uma reunião agora para dizer, olha, essa coisa de avaliar suas já capacitou.
Na minha avaliação, houve uma falha da equipe. E esse tipo de coisa acontece mesmo. Isso. Talvez a falha aconteceu porque está todo mundo provavelmente envolvido. Focado no evento. Pronto. Mas tinha que ter uma pessoa, pelo menos, que pense política. Verdade. E falou assim, vamos gravar. Gravar lá mesmo, não tem problema nenhum. Entendeu? E grava e publica. Botava os caciques para falar, né, inclusive. O que eu acredito, vereador, que provavelmente 90% ou 99% do seu eleitor é contra a PEC da blindagem. Com certeza. Não tenho dúvida que mais de 90% dos seus eleitores é contra a anistia. E com certeza esses seus eleitores esperam também o seu posicionamento. Não é que eles tenham dúvida do seu posicionamento, não. Mas é necessário sempre reafirmar. E a gente precisa estar o tempo todo reafirmando as nossas convicções. Valeu, Milinho. Um abraço. Grande abraço, vereador. Boa sorte pro senhor. Felicidade. Bati um papo com o vereador Adilson José. Diga, Fia, vamos nessa? Vamos nessa. Vamos nessa, se Deus quiser. Amanhã a gente retorna, porque agora vem aí Vinde a Mim Vinde a Mim. Logo em seguida tem Neto Borges com o Almanac.